Ah, o casamento, o matrimônio, algo que tanta gente almeja, quer, e algo que tem tanta gente que reclama. Mas enfim, eu me perguntei, e coisa que vocês já devem ter se perguntado, qual o melhor personagem do Hellaverse pra casar? Porque meu público é tão doente quanto eu e deve ter se perguntado isso alguma hora. E eu fiz uma tier list com os personagens que eu julgo mais relevantes, e aqui eu vou responder com base na ciência e em fatos, vulgo minha opinião, qual é o melhor personagem do Hellaverse pra você casar e passar o resto dos seus dias. E gente, eu sei que tem personagens aqui que são lésbicas, que são gays, que são assexuais. Não me cancelem por isso. Puta que pariu, isso é um vídeo de comédia. Enfim, vamos começar pelo Mox, um personagem que tem tanta gente que ama e tanta gente que incrivelmente odeia. E, cara, ele é casado e ele parece ter um casamento muito bom com a Millie. A Millie parece ser feliz do lado dele. E o único episódio que ele foi realmente suportável foi a Happy Campers. De resto, ele parece ter sido realmente bom marido. Então eu acho que ele merece ficar no ar. E eu já vou até deixar a Millie junto com ele, porque a Millie parece ser uma boa esposa. Ela é carinhosa, ela iria te proteger, se ela te amasse, é claro. E ela parece ser uma boa esposa. Não são perfeitos, mas parecem ser bons. Agora, a mãe da Millie. Cara, eu vou deixar ela no B, porque a gente não sabe quase nada dela. Mas ela parece ser pelo menos legal. Ela parece ser legal e tal. Então eu vou deixar ela pelo menos no B. Não fede nem cheira. Só porque a gente não sabe quase nada dela. Mamon. Cara, eu vou dizer. C. Horrível. Não é bom. Cara, ele ia se preocupar mais com o dinheiro do que com você. E as chances dele te vender por dinheiro são bem altas. Então, não. E tem dois mamons aqui que eu botei sem querer nessa tier list. Os dois vai ficar junto. Barbie Wire, a irmã do Blitz. Cara, a gente não sabe nada sobre ela. Mas ela parece ser bem instável e bem... barra pesada, pra dizer o mínimo. Eu vou deixar ela no C, mais na frente do Mamon. Ela parece que seria bem instável, sabe? Bem complicada de se lidar. Stella, claramente no S, T. É melhor ficar solteiro. É melhor ficar solteiro, é sério. Ela tentou matar o Stolas. É uma esposa horrível, não é uma boa mãe, é mesquinha, classista. Cara, melhor ficar solteiro, é sério. Agora a Octavia, minha corujinha preferida, meu xodó, a minha waifu. Cara, a Octavia, ela é bem de boa. Ela é muito melancólica, ela é muito... Octavia, mas ela é de boa. A gente viu que ela é gente boa, que ela se importa. Ela só tem um relacionamento conturbado com os pais. Mas ela é de boa. Mas, cara, pelos problemas que ela passou, podia ser que ela fosse complicada de se lidar em relacionamentos. Não que ela fosse ruim, mas pelos problemas, pelos problemas que ela passou, pelos traumas que ela passou, pudesse ser que o relacionamento com ela fosse complicado. Mas eu acho que não seria ruim. Ela ia querer ter um bom relacionamento, creio que você ia querer também, mas eu vou deixar no ar, porque eu acho que o relacionamento com ela ia ser complicado e conturbado, pelo menos no início. Infelizmente eu vou ter que deixar ela atrás da Miri do Moxie, que pelo menos já tem experiência nisso. Ela não tem experiência em relacionamentos, então podia ser que não fosse tão incrível no início, pois justamente ela não tem experiência nisso, mas ela ia evoluindo. E você também, se você não tem, vocês iam evoluindo juntos. Striker. Cara, complicado. Eu não acho que ele seria um marido tão bom, mas a gente não sabe muita coisa sobre ele. Eu vou deixar ele no C, mas atrás... eu vou deixar ele junto com a Barbie. Crimson, melhor ficar solteiro de novo. Cara, ele literalmente matou a esposa. O que a Stella tentou fazer, ele conseguiu. É um pai horrível, faz parte da máfia da vida criminosa. Horrível. Eu só vou deixar ele na frente da Stella porque eu tenho o ranço dessa maldita. Paimon. Ele é um pai ruim. E é certeza que ele seria um marido ruim também. A gente nem sabe se ele tem uma esposa ou como é que é o relacionamento dele com a esposa, mas com certeza ele seria um marido ruim. Eu vou deixar ele na frente do Crimson porque, ao que a gente sabe, pelo menos ele não matou a esposa. Amberly Pinkle. A tarada pelo Blitz. Cara, eu vou dizer, eu simpatizo muito com essa personagem. Ela é muito estranha, ela é muito vergonha alheia, mas funciona. Tipo,
se ela te amasse e gostasse de você, sexo não ia faltar. Mas, cara, ela é muito estranha. Eu vou deixar no B, mas num B grande, porque lidar com ela não é pra qualquer um. Mas eu, pessoalmente, acho que seria legal, Eu vou deixar no B, porque eu acho que por ela ser muito estranha, muito intensa, pode ser que não seja pra qualquer um, mas se você se desse bem com ela, ia ser bom. Satã, o pecado da ira, cara, eu vou deixar no C. Por quê? Porque a gente viu que ele é muito instável, ele é muito esquentadinho, e podia ser que ele te incinerasse numa briga. Mas eu vou deixar ele na frente do Mamon, porque pelo menos ele tenta melhorar. Ele faz terapia, ele tenta melhorar. Só por ele tentar melhorar, eu vou deixar ele na frente de todos os outros aqui. Mas ele não seria um relacionamento bom, justamente, bem, porque a chance de você sair incinerado ou incinerada após uma discussão é alta. Eu vou deixar ele atrás da Barbie Wire, porque eu acho que a Barbie seria mais razoável. Glitzy e Glam, eu vou deixar as duas irmãs juntas. Elas são meio babacas, meio mesquinhas. São bonitas? São, mas são babacas e mesquinhas. Só que eu vou deixar elas no C por causa disso. Talvez fosse um bom relacionamento? Talvez, mas eu vou deixar elas no C por enquanto, mas em frente a todos os outros. A mãe do Mox, a gente não sabe nada sobre ela, mas ela vai ficar pelo menos no B. Porque a gente viu que ela é uma boa mãe. Eu acho que se você fosse um bom pai pro Mox, ela seria uma boa esposa também. Eu acho que ela seria uma esposa carinhosa, amorosa, e principalmente, se você fosse um bom pai pro Moxie, ela seria uma boa esposa. Eu acho que se ela te amasse, você amasse ela e fosse um bom pai, seria tudo mil maravilhas, mas por a gente não ter muita informação, fica no B. Pai da Millie, vou deixar junto com a esposa dele, mesma coisa, não fede nem cheira. Charlie Morningstar, cara, eu vou falar que fica no S. Por quê? A gente viu que ela tem um relacionamento com a Veg, e parece ser um relacionamento feliz. Não é um relacionamento perfeito. A gente viu que ela não escutou a Veg quanto deveria ter escutado. E, cara, mancou nisso daí. Só que depois ela admitiu que estava errada. Algo que é incrível que uma mulher tenha feito. Haha, piadas. Mas ela admitiu que estava errada. Elas se reconciliaram. E mesmo com a Veg revelando ser uma ex-anjo. Revelando não, foi o Adão que revelou. E mesmo depois das discussões, elas se reataram. Então, cara, ela não ia deixar o orgulho dela destruir a relação. Ela seria uma boa esposa, eu diria. Além de que ela é muito carinhosa e, mesmo ela tendo sido estúpida na segunda temporada, ela seria uma boa esposa. Vassago, um personagem que apareceu uma vez e já achei simpático. Vou deixar no B também porque a gente não sabe muito dele. Mas acho que já seria melhor que todos que estão pra baixo. Ele pelo menos é legal. André Alphus, eu vou deixar junto com a irmã dele. Tudo farinha do mesmo saco. Quer destruir, matar os tolos, quer fuder com todo mundo, não no bom sentido. Mas, cara, eu não sei. Eu não sei, se ele te amasse, talvez ele fosse um marido, pelo menos de nível D, mas eu vou deixar no D. Porque, cara, vai tomar no seu cu. Jess, eu vou deixar no C. É um otário, abandonou o Moxie, é um mentiroso, mas eu acho que não tá no nível da Estéreo do seu irmão, nem do Crimson. Mas é um otário, fica solteiro que é melhor. Agentes 1 e 2, não sei, eu vou deixar no C, mas na frente do Striker, foda-se, fica em qualquer lugar do C porque eles são muito foda-se. Beelzebub, eu vou deixar no A. Me escutem, não me taquem pedras. A Beelzebub é legal. A gente viu que ela não é classista, ela não se importa com essa classe social, tanto que ela namora o Vortex. Mas, cara, ela pode ser demais pra muita gente. O ritmo frenético dela, festa, isso, tudo, isso, aquilo, podia ser demais. Mas eu acho que ela seria uma boa esposa, só que não é pra qualquer um. Fizaroli, eu vou deixar no S, por quê? Porque ele tem um relacionamento hiper estável com as modelos. Eles se dão super bem, ele é carinhoso, ele é legal. Ele podia ser demais para as pessoas com o quanto que ele é frenético e excêntrico, mas acho que ele seria legal. Angel Dust, cara, me dói, mas eu vou deixar ele no A, só que um A grande quase subindo pro S. Por quê? Porque ele usa drogas e é um prostituto. Então não é pra qualquer um aturar ele. Além disso, ele tem o negócio das piadas dele e tal, de ser um Angel.
Só que, se você for tipo Husky, e você realmente ajudar ele, e o Angel desenvolver sentimentos por vocês, e se vocês se casarem, eu acho que ele seria um bom marido. É claro, ele não seria perfeito. Ia ter brigas, ia usar droga, mas ele ia te amar. Só que, cara, eu não sei se ele seria um marido tão bom. Tipo, eu acho que ele tentaria ser bom, só que eu vou deixar ele atrás da Millie e do Moxie, mesmo que eu goste muito dele. Stolas, cara, eu vou deixar ele no S. Me escutem, não é um pai tão bom, mas se ele te amasse, se vocês se amassem, tivesse uma química, ele poderia ser um ótimo marido. Então eu vou deixar ele no S. Eu vou deixar atrás do Fizarolho, porque o Fizarolho teve relacionamentos mais estáveis, no caso com o Asmodeus, do que o Stolas. Lucifer, Lulu, Demônio Rebaixado, Rei do Inferno. Cara, considerando que ele tem todas as questões dele com a Lilith, isso poderia muito bem fazer com que o relacionamento de vocês ficasse meio conturbado. E principalmente considerando que ele ia ficar mais tempo lidando com seus patinhos de borracha do que com você, e você ia ter um maior trabalho pra ajudar ele com os traumas dele, pra conquistar ele de verdade, eu vou deixar ele no A, porque eu acho que ele seria carinhoso e tal, só que eu vou deixar ele no A abaixo, porque seria muito complicado lidar com todos os traumas e tal, mas eu vou deixar ele num abaixo. Luna, a gente viu que a Luna pode amar, tanto que ela tinha um crush no Vortex, só que eu acho que ela pode ser demais pra muita gente. Eu vou deixar ela num A, só que num A abaixo também, abaixo do Lucifer até. Blitz, cara, sejamos sinceros, B e um B baixo. Na verdade, eu acho que eu vou deixar ele no C. Me escutem, cara, a gente viu que todos os relacionamentos do Blitz deram super mal. Ele tem até uma festa em ódio a ele, então, cara, não seria bom. A gente viu que ele parece que tá melhorando aos poucos no final da segunda temporada, só que, cara, não parece ser tão bom, sinceramente. Então, eu vou deixar ele no C, mas pelo menos ele tá tentando melhorar. Por isso ele fica até na frente do Satã. Esse cara é o Osvaldo. Cara, ele pelo menos é legal, mas, cara, eu não sei. Cara, eu vou deixar ele no B porque ele não é um otário igual o Blitz, mas eu não acho que seria um casamento tão bom. Tipo, cara, ele é infantil demais. Lilith, mãe ausente. Cara, ela abandonou a filha, abandonou o marido, pode ser uma traidora do inferno, então eu falo. Fica no D, pau no seu cu. Opa, no C não, no D. Katie Killjoy. Eu vou deixar na frente de todos no D, por quê? Cara, ela é homofóbica, é preconceituosa, é uma filha da puta. Só que a gente viu que ela é tarada pelo Vox. Então pode ser que se você substituísse o Vox pra ela, talvez não fosse tão ruim. É claro, não ia ser tão bom, mas não ia ser bom. Só que talvez não fosse tão ruim quanto esses. Adão. Cara, eu vou ser sincero, eu vou deixar entre o André Alphus e a Stella. Cara, ele é machista. Ele é meio misógino, eu diria. Então, um marido bom ele não seria. Tanto que o Lucifer traçou a Eva. E eu imagino que pode ter sido muito bem a Eva que tenha querido dar pro Lucifer. Porque, cara, o Adão é um otário. Então, ruim. Melhor ficar solteiro. Nift. Cara, existem pessoas aí que iam querer muito ficar com ela, só que ela não é pra todo mundo. Sim, Lisso, tô falando com você. Cara, ela podia ser demais pra aguentar. Porque a gente viu, olha a foto que eu escolhi dela, ela tá com traje de BDSM. Então se você não curte essas coisas, já pula fora, porque não ia ser uma boa. Mas cara, se você gostasse, seria uma boa pedida. Ela é sádica e louca demais. Então por isso eu vou deixar ela junto com a Amberlin, outra pervertida. Só que eu vou deixar na frente da Amberlin, porque eu acho que a Amberlin tem menos chance de você sair morto. Mas se você fosse um maluco igual a Nift, talvez fosse uma boa pedida pra você. Husky. O Husky é muito ranzinza. Só que a gente viu ele desabrochando, ele se dando bem com o Angel. E se você conquistasse o coração dele, e principalmente desse cachaça pra ele, você poderia conquistar o coração dele. Mas eu vou deixar ele pelo menos empatado com o Lucifer. Ele poderia ser um bom marido, poderia, só que
é muito difícil. Rose, milf, canibal, eu falo S fácil. Mas aqui vem uma questão, eu pensei em deixar ela no A. Por quê? Porque você vai ter a dificuldade de conquistar ela. Porque ela é da década de 10, mais ou menos. E nós não somos, nós é do século 21. Então ela já poderia ter um motivo a mais para querer nos devorar. Só que o Alastor é da década de 30. E ela tem uma relação, digamos assim, com o Alastor. Além disso, ela parece que não mata imediatamente quem não é do tempo dela. Mas ela simpatiza mais com quem é do tempo dela, então você já vê que é complicado. Segundamente, ela tem uma grande chance de te comer. Não no bom sentido, não no sentido que a gente ia querer. Ela até disse que pensou em comer o primeiro marido dela. Então, cara, se ela não gostasse de você, se ela te visse como incômodo, você ia virar McDonald's, você ia virar McLanche feliz. Mas, se você conseguisse a proeza de conquistar o coração dela, ia ser uma ótima esposa. Cara, ela é humilde, tem bons conselhos, não é orgulhosa. Cara, até ela acompanhando a Charlie foi super madura, então acho que ela seria sim uma ótima esposa. Baxter, o meu cientista favorito. Cara, sinceramente, eu vou deixar no B. Eu vou deixar até atrás da mãe do Moxie, porque pelo menos daqui pra frente parece que pelo menos tem uma experiência com relacionamentos ou seria mais de boa. O Baxter é muito sarcástico, ele é muito Baxter. Eu acho ele legal, só que não acho que ele seria um marido tão bom. Eu acho que principalmente ele ia ficar mais se preocupando com as experiências dele do que qualquer coisa. E considerando o histórico dele de cientista, talvez ele fosse igual certos personagens de Fullmetal Alchemist. Não acho que ele chegaria a esse nível. Ou será que não? Valentino, D. Horrível, horrível, horroroso, me faz mal. Eu só não vou deixar ele mais atrás aqui. Eu vou deixar a Cade na frente, só que não vou deixar ele mais atrás aqui, porque ele pelo menos não tentou matar a esposa, não... eu vou deixar ele empatado com o Adão, foda-se. Por quê? Porque ele é um completo escroto. Um completo escroto, só digo isso. Angel que eu diga. Vox. Eu vou deixar no D também. Empatado com a Kate. Por quê? Eu acho que o maior risco é ele te ignorar mesmo. É porque ele é muito megalomaníaco. A gente viu que ele ignorava e até manipulava o Vox. Tentava, né? Então ele não seria um marido bom. Fica aqui, horrível. Velvet, eu vou deixar no C, na frente do Chess, porque eu tenho um ranço do Chess. Por quê? Porque a Velvet ela não parece ser tão otária quanto o Valentino e o Vox, mas eu acho que não seria uma esposa boa. Sarah, aqui entra algumas questões. Ela é muito preocupada com seus afazeres, como serafim, como admin do céu. Então podia ser que não fosse tão bom, porque talvez ela te negligenciasse sem querer, por causa do papel dela, por causa do emprego dela. Então eu acho que ela teria muito a evoluir nisso. Eu vou deixar ela no B, só que quase subindo pro A, porque eu acho que ela é muito inexperiente nesse quesito. Mas eu acho que vocês poderiam ir evoluindo juntos até se tornarem um bom casal. E ela, sem dúvida, se preocuparia com você. Com certeza. Eu acho que ela seria carinhosa, só que eu acho que ela não conseguiria conciliar muito bem relacionamento e trabalho. Carmilla, milf latina, empatado com a Rose. Por quê? Escutem meus fatos aqui, nem sua opinião, são fatos. Ela já foi casada e ela parece realmente sentir falta do marido dela. Então existe uma remota chance de você conquistar o coração dela. Mas você também teria que ser um bom padrasto para as filhas dela. E ela é muito protetora com a família dela. Ela e o Dominic Toretto se importam muito com a família. Então podia ser que realmente ela fosse uma boa esposa. Eu acho que ela seria uma ótima esposa. Ia te proteger, ia ser carinhosa, ia prezar a família. Então, cara, eu deixei ela empatado com a Rose. Agora, Asmodeus, cara, o quebra-camas. Cara, na cama ele seria imbatível. Só que ele tem esse negócio de esconder o relacionamento amoroso, ou ao menos escondia e tal. Eu vou deixar ele no A, na frente do... empatado com a Millie Moxie. Porque eu acho que a galera aqui seria melhor. Eu acho que o Fizarolho ele é mais razoável, ia ser melhor de acompanhado com o Asmodeus, porque ele é muito excêntrico. Mas acho que ele seria um bom cônjuge. Zestial, nós não sabemos porra nenhuma sobre ele.
Vou deixar ele no último do B. Porque ele pelo menos parece se importar com a Carmilla, então talvez... Cherry Bomb, cara, eu vou deixar no B. Por quê? Primeiro motivo, terrorismo. Segundo motivo, cara, ela pode ser demais pra acompanhar também, cara. Então eu acho que ia ficar no B. Eu acho que ia ser talvez melhor de acompanhar a Nift. Cara, acho que não tanto, eu tô reconsiderando. Eu vou deixar a Nift no B, só que atrás do Baxter, empatado com o Baxter. A Nift fica aqui. Reslow e Deslow, gente, isso é zoofilia. Lute, aqui entra uma questão interessante, porque a gente viu que ela amava o Adão. Ela não teve coragem de se declarar, mas ela amava, tanto que ela quis fazer uma guerra no inferno por causa do Adão. Então, te amar, se você conquistasse o coração dela, substituísse o Adão, o que eu acho difícil, ela ia te amar. Então, cara, mas eu acho que ela é muito vibe, sabe? Yandere, se você entende o que eu tô falando. Eu vou deixar ela empatada com a Cherry Bomb. Não, eu vou deixar, acho que ela na frente da... Vou deixar ela atrás da mãe do Moxie. Cara, eu acho que seria demais pra lidar, mas... Talvez fosse uma boa, mas por ela ser muito instável, meio yandere, meio maluca, eu vou deixar ela aqui. Mas acho que ela ia te prezar, te proteger, mais do que a Nift, isso é certeza. Os querubins, de novo, isso é provavelmente pedofilia! Gente, é sério, se vocês pensaram nesses dois aqui, vocês têm que ser presos. Agora, Verósica Mayday, a waifu de muita gente por aí. De início, ela parece ser superficial, mesquinha. Só que, cara, a gente viu em Apology Tour, Turnê de Desculpas, que ela é legal. Mesmo ela tendo organizado uma festa em ódio ao Blitz, cara, ela parece ser legal. Ela deixou o orgulho de lado pra aconselhar o ex dela que ela tanto odeia. E ela fez uma festa em ódio ao Blitz pra consolar as pessoas que o Blitz machucou. Então acho que ela poderia sim ser uma boa esposa. É claro que você teria que aturar toda a vida dela de superastro. Ela teria que conciliar a carreira de superastro do pop e esposa. Mas, cara, eu acho que seria uma boa. Eu vou deixar ela aqui, ó, no... Eu vou deixar ela num B grande, quase subindo pro A. Cara, pensando aqui, eu vou deixar a Luna no B. Porque ela é muito inexperiente em questão de relacionamento. Ela é muito instável, eu diria. Ela é muito sarcástica, muito carrancuda. Até o Husky se mostrou mais legal do que ela. Tipo, não que a Luna seja uma escrota, mas acho que seria bem difícil conquistar ela. Acho que a Verósica tá quase subindo pro A. Só que por a gente não ter visto muita coisa dela, eu vou deixar ela no B. Emily, cara, eu amo essa anjo, a carinha da criatura. Mas, cara, ela é sem dúvida inexperiente em questão de relacionamentos. Mas eu tenho uma coisa, ela seria um doce de pessoa, ou de anjo, extremamente gentil, muito legal. Só que tem essa questão da inexperiência. Mas ela estaria extremamente disposta, eu tenho certeza disso, ela estaria extremamente disposta a evoluir com você. Eu vou deixar ela empatada com a Verósica, porque pelo menos a Verósica tem experiência de relacionamentos. Não, vou deixar ela no A, foda-se. Cara, onde é que eu deixo? Porque eu acho que... Eu não sei, cara. Eu vou deixar ela aqui, entre a Millie e o Moxie. Porque eu acho que ela seria sim uma boa esposa. Sallie Mae. A trap preferida de muita gente. Cara, a gente viu que ela se importa com a irmã dela. Ela tem certos casos com esconder corpos, sim. Mas não é como se alguém se importasse no inferno. Então, cara, eu não sei, sinceramente. Eu vou deixar ela junto com a mãe e o pai dela. Só por não saber mesmo. Abel, cara, ele é bem, como eu posso dizer, bunda mole. Eu acho que é completamente inexperiente em relacionamentos. Meio bobão também, seria bem infantil. Eu vou deixar ele aqui, eu acho que ele estaria mais pra melhor amigo do que pra marido. São Pedro, junto do Abel. Personagem mais foda-se da série. A porta-voz de Deus. Cara, voz de Deus, chame como quiser. Só que aqui entra uma questão. Pra mim ela tem muito vibe de que
ia se importar mais com o cargo, com o papel dela como CEO do céu também, como admin do céu, do que com você. Mas não seria por maldade. Eu acho que seria por tanto inexperiência, tanto por ela ter uma visão mais de pequeno. O meu papel como administradora do céu é mais importante. Então, cara, eu acho que ela não seria uma esposa tão boa. Mas ela também tem cara de que seria extremamente carinhosa. Ela tem uma vibe de mãe, sabe? De mãe carinhosa. Eu vou deixar ela empatada com a Lute, talvez. Mas ela pode muito bem ser melhor que isso. Eu tô tirando essa suposição do meu rabo. Veg, junto da Charlie. Por quê? Ela se importa muito com a Charlie. Se você conquistasse o coração dela, ela ia se importar com você. Ela ia te amar, ia te proteger. E ela ia ter coragem de fazer uma coisa. Falar, você tá errado, assim como ela fez com a Charlie. E no relacionamento, isso é importante. É como dizem, quem avisa amigo é. Eu vou deixar ela que ela seria uma boa esposa, eu diria. Ia ser difícil conquistar o coração dela, mas eu acho que ela seria uma boa esposa. Alastor. Horrível. As chances dele te devorar são altas. As chances dele te manipular também, então não. Serpentos pra finalizar? Cara, a gente vê que ele não toma iniciativa, mas ele também não é horrível. Eu vou deixar ele junto com a Sarah e a Lute. A Lute não, a Luna. E enfim, galera, essa é a minha tier list. E resumindo, os melhores personagens do Hellaverse pra você casar é a Rose e a Carmilla, sem dúvida. Isso são fatos científicos que a gente discordar tá errado. Mas bem, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Peço que dê um like, se inscrevam e compartilhem. Então, se vocês têm outras ideias de tier list, deixem aí nos comentários. Então, gente, muito obrigado. Esse com certeza foi um vídeo aleatório, mas que eu acho que vocês vão gostar. Enfim, muito obrigado. Dê um like, se inscrevam, compartilhem. Tenham um ótimo casamento e adeus.